Bom, a gente agora vai ter uma aula de romantismo prosa. A gente já tinha estudado romantismo na poesia, as três gerações, e agora o romantismo prosa. Bom, a prosa no Brasil, ela é considerada, o início dela é considerado com o lançamento do romance A Moreninha, em 1843, né, de Joaquim Manuel de Macedo. E o romance romântico ele é considerado o nascimento da nossa prosa de ficção brasileira. Então, antes não tinha publicação de livros que contassem histórias, não em larga escala, como vai acontecer nesse período do romantismo e vida fora. Mas assim, essas histórias, elas primeiro não ficavam conhecidas do público em formato de livro. Elas primeiro saíam em folhetins, né, que ajudavam a fidelizar o público leitor, que eram os jovens, estudantes, as donas de casa, cultas, né, aquelas prendadas que sabiam ler, as mocinhas, enfim, era um público restrito, não era realmente o público, o povão, porque a maior parte do Brasil naquela época era analfabeta. Então, mas os folhetins, eles eram os capítulos que saíam nos jornais, e era como se fosse uma novela, acompanhar uma série, enfim, aquilo prendia realmente os leitores. O romance, ele como um todo, o romantismo, ele vai ser essa consolidação da burguesia de forma cultural. E aqui também, como eu falei, ele mostra um retrato da burguesia. Então as pessoas que consumiam os romances eram uma elite, que era alfabetizada, que ia para a faculdade, que iam para festas, não era todo mundo que tinha acesso a isso. Mas o romantismo ele acabou aproximando o Brasil do brasileiro de uma certa forma, porque ele vai mostrar coisas de um Brasil desconhecido ainda para muita gente. E aí a gente tem a divisão desses romances em urbanos, regionalistas, históricos e indianistas. O romance urbano, ele teve como grandes autores o Joaquim Manuel de Macedo, o José de Alencar e o Manuel Antônio de Almeida. E ele retratava a vida social da época, tinha como cenário a cidade grande, na época a corte. Esse romance falava da vida social do Rio de Janeiro, das suas festas, os saraus e os passeios no campo e no litoral. Então, assim, o Joaquim Manuel de Macedo, ele escreveu A Moreninha, ele escreveu Moço Loiro, A Luneta Mágica, ele era amigo pessoal de Dom Pedro II, ele era médico, professor, era muito prestigiado no meio da elite ali do Rio de Janeiro, da corte. E ele escrevia geralmente esses romances mais fáceis, que prendiam mais atenção pelo desenrolar fácil da história. E o grande livro dele é A Moreninha, né? O José de Alencar ele é um grande escritor romântico que a gente tem. Ele escreveu todos os tipos de romances românticos. E aqui eu botei até um exemplo do livro Senhora, que é o meu livro favorito dele e que é o livro de romance romântico dele mais completo. E a gente tem o Manuel Antônio de Almeida, que escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, que é um livro que saiu na época do romantismo, mas não é romântico, já que ele é mais uma comédia de costumes, ele já tem uma ligação muito mais forte com o que viria a ser o realismo, mas ele saiu na década de 1850, por aí, então ele acaba sendo inserido no estudo do romantismo. Mas, na verdade, o Memórias de um Sargento de Milícias, ele é o mais próximo do realismo. Aí a gente tem um romance regionalista, que os grandes nomes são José de Alencar, o Bernardo Guimarães, Visconde de Toné e o Franklin Távora. O José de Alencar ele escreveu O Tio, o Tronco do Ipê, A Pata da Gazela. Bernardo Guimarães escreveu A Escravizaura, o Seminarista. Visconde de Toné escreveu Inocência, né? Eu botei aqui os dois exemplos. E o Franklin Távora escreveu Cabeleira. Lembrando que a Inocência e o Cabeleira, eles já são mais próximos do realismo. Tanto pela data mesmo ali que eles foram lançados, como pela forma como eles vão retratar a natureza, que é de uma forma mais objetiva, mais científica. E isso em Inocência, né? Que vai falar do interior do Mato Grosso, e o
Cabeleira ele vai falar já de um cangaceiro, de uma história de revolta social e tal, então ele não é tão romântico assim. Mas o romance regionalista mostrava o relacionamento do homem com o ambiente físico, descrevendo várias partes da paisagem brasileira. Alguns escritores românticos procuraram, a partir do forte sentimento nacionalista do período, retratar os lugares do Brasil que ainda não tinham sofrido a influência do contato com o colonizador. Tem alguns estudiosos da literatura brasileira que falam que o romance indianista também é regionalista por causa disso, porque os escritores buscavam retratar a natureza e os traços peculiares da nossa cultura e da nossa gente. Então, por exemplo, no Sertanejo do José de Alencar, você vê ele descrevendo a roupa de couro do sertanejo, o trabalho dele estangendo gado, ele vai falar da natureza do sertão. Em Inocência você vê a descrição do interior do Mato Grosso, daquela rusticidade. Então o romance regionalista ele vai trazer para os leitores lá da elite, da corte, um país que eles não conheciam. A gente tem um romance histórico que não foi tão praticado assim, mas ele foi principalmente praticado pelo José de Alencar, que tem 2 livros assim exemplares desse romance histórico, que foi o Guerra dos Mascates e As Minas de Prata. E a gente tem um romance indianista que foi a grande marca do José de Alencar, que ele tinha a pretensão de escrever um panorama do Brasil através dos livros dele. Então o indianismo foi o grande tema dos romances românticos, trazer a preocupação de valorizar as nossas origens, transformando as personagens em grandes heróis. Então a gente já tinha essa valorização da figura do índio, exaltação desde o arcadismo, né? Bora lembrar ali do Santa Rita Durão com o... como é, gente? Deixa eu me lembrar aqui, o Santa Rita Durão, lá no arcadismo, escreveu Não acredito que eu me esqueci agora, no final do vídeo. Deixa eu dar uma pesquinha aqui. Caramuru, gente. Caramuru, isso mesmo. Vamos aí, né? Porque eu tô no fuso horário ainda, tô dando tilt. Então, o Santa Rita Durão em Caramuru, lá no arcadismo, ele já traz uma figura do índio idealizada, diferente da vida real. A gente tem no arcadismo também, o Uruguai, que fala da guerra dos 7 povos das missões. Aí depois a gente vai ver o Gonçalves Dias com a primeira geração da poesia, né, exaltando a figura do índio, o índio heróico, o índio belo, altivo. E aí, então, isso vai caracterizar a figura do índio como bom selvagem, sempre amável, bom, bonito e muito forte. Tem absoluto destaque as obras de José de Alencar, né, que foi o cara que se jogou em todas as frentes do romantismo, e os grandes romances românticos indianistas que nós temos são o Guarani, Iracema e o Birajara. Bom, isso daí é uma coisa que vocês já estudaram, não é uma matéria difícil, espero que vocês tenham gostado.